Fala, gestores! Estamos aqui, diretamente de BH, nessa série de podcast Abramut Music 2025. E hoje, nesse momento aqui, eu tenho nada mais, nada menos que trazer um grande parceiro, um incentivador das gestores da Telecom. Posso te chamar de amigo, se você me permitir, um cara que está sempre nos ajudando, uma pessoa que é fantástica, um ser humano fantástico. Isso eu não estou fazendo porque ele está na minha frente, não. Um cara que sempre ajuda. Toda vez que eu precisei de alguma coisa, é uma enciclopédia da Telecom. Se ele não sabe, ele tem um contato de alguém que sabe. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, sei que muitos já conhecem, mas aqui com o William Gama. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra para nós ter você aqui, contando um pouco da tua trajetória, certamente contando a tua experiência profissional, né? E também a sua experiência como diretor aí da Arcetec, uma empresa que vem se desenvolvendo e crescendo e trazendo inúmeras soluções aí para o nosso país. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Éder. Vejo tua evolução de gestores da Telecom. Fantástico. Você já está um orador nato, né? Tá muito bacana, obrigado. Muito legal ver você entrevistando o Johnny aqui. Obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado com suas palavras. Acredito que a recíproca é verdadeira também. Todas as vezes que eu precisei de você, você foi muito solícito, né? E a gente tem uma grande máxima na vida, né? Principalmente eu. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, por isso que muitas vezes as pessoas me pedem um favor, me pedem uma gentileza e eu faço, né? E eu acho que é super importante isso. Eu acho que você faz, não só faz, como você faz de muito bom grado. A gente consegue perceber quando a pessoa vai e faz. Então, assim, fazendo esse reconhecimento aqui, né? Gama, fala para mim, como que está sendo esse evento? Mas antes de tudo, vamos contar um pouquinho dessa trajetória, né? Que você não está nesse mercado de hoje, né? Como que foi essa trajetória aí até hoje? Minha trajetória é uma loucura, né, cara? Eu sou entusiasta de informática, né? Eu entrei na área de informática quando eu era moleque, comprando meu primeiro computador e, obviamente, eu fazia o computador da pau toda hora. Meu irmão estava na faculdade, tinha que entregar trabalho da faculdade e eu tinha que me virar para arrumar o computador. Um 286, 386, 486. Rapaz, eu entrei na época do Pentium 100, 97, 98, né? Que foi a migração do DX4, 486, para o Pentium 100. E aí, eu comprei o computador, né? Meu irmão comprou o computador de um rapaz. E aí, o rapaz pegou e falou assim, você manja muito de software, eu não manjo nada, eu manjo bastante de hardware. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu tinha 14 anos. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, vou trabalhar com você. Aí comecei a trabalhar, montar computador com ele. A um belo dia, uma agência de modelos precisava de alguém na área de informática. Ele me indicou. Aí com 15 anos eu já tinha carteira assinada. Já ganhava mais que o meu irmão, que trabalhava no banco, né? E fiz processamento de dados. E montei uma empresa de informática com o irmão do presidente da TV Cultura, do Jorge da Cunha Lima, né? E nesse caminho, montei um provedor também, depois dessa empresa de informática que eu tive, né? Vendi muito computador, Folha de São Paulo, primeira mão, montava computador, todas essas coisas antes disso, né? Aí montei essa empresa e a gente prestava serviço de terceirização de CPD, né? Que Legal. Era chamada área de informática. No passado, TI era CPD, TI, né? CPD, o pessoal trabalhava de social, tudo... Tudo bonitinho, gravatinha, tal, tudo mais, né? Porque era o trabalho do futuro, Isso. né? Era o trabalho do futuro. Aí fui System Engineer em Windows 2000, etc, até para poder tirar as certificações que a minha empresa precisava para prestar serviço nesse segmento. Aí saí dessa área, né? E saí muito bem, porque eu entrei prestando serviço, mas eu me identifiquei muito mais em vendas. E aí eu recebi um convite lá do pessoal da Kenex Computadores, que na época era do filho do Abílio Diniz, do João Paulo Diniz. Fui trabalhar na Kenex Computadores vendendo um computador para o varejo. Aí, nessa época que eu estava vendendo um computador para o varejo, vendi de tudo. Telefone sem fio Motorola, telefone celular Sony Ericsson. Passei muitos anos vendendo produtos como gerente de negócios numa representação da Casas Bahia. E no meio dessa representação da Casas Bahia, montei um provedor Wi-Fi
2006, 2007. O início, os primórdios da internet. É isso aí. Os primórdios aí dos provedores Wi-Fi, né? Que a gente eu tinha um AP2000, e nesse AP2000 eu tinha uma omnidirecional, e aí depois eu migrei para uma RB433. RB, saudosa. Aí coloquei setoriais e usava o MyOut do Patrick Brandão, que inclusive estava aqui, né? Não sei se está aqui hoje, mas estava aqui. E foi muito legal, foi muito bacana, foi uma experiência assim boa para mim, porque me deu muita bagagem porque eu sou hoje, né? Sim, você conseguiu exercer também a parte, né, que hoje você é um diretor comercial, uma pessoa muito forte aí no cenário, né? Você saiu um pouco até da parte técnica e conseguiu também desenvolver toda essa parte comercial, né? E conta pra mim, cara, hoje você tá com o desafio aí da cadeira de diretor comercial da Arcitec, né? Isso aí. A Arcitec é um desafio que eu assumi basicamente depois de ter passado pela Max Print ISP. Eu fui diretor de unidade de negócio da Max Print ISP. Eu tomava conta tanto de compra como de venda. Então, compra e venda respondia para mim, marketing respondia para mim. Na verdade, basicamente, todo o departamento respondia para mim. Acho que tem que falar um pouquinho da Max Print, porque foi interessante, foi um case, né? Eu entrei lá para fazer informática, migrei para telecom, e aí, em 3 meses, primeiros 3 meses de 2019, fiz 2.800.000 de faturamento. Aí, na pandemia, 2020, fiz 30 milhões. Na pandemia? Na pandemia. E quando eu falo fiz, né? Fizemos, porque sempre tem um time aí por trás, né? Mas o time tinha uma sinergia muito boa para entregar esse resultado. E 2021 a gente consolidou com 60 milhões e eu abri uma nova divisão lá, que foi a divisão de solar. E aí 2022, entre solar e telecom, nós faturamos 150 milhões. Impressionante, cara. E uma coisa que me chama muita atenção, né, quando a gente fala de pessoas, né, e no teu caso especificamente, é como as pessoas têm uma gratidão, um conhecimento, né? Porque quando a gente se fala muito do comercial, imagina, o comercial é o cara que ele quer vender a qualquer custo, né? Mas não é bem assim no teu caso, porque a gente percebe que você tenta trazer uma solução eficiente para o cliente. Acho que isso justifica a parte de faturamento que você conseguiu expandir. Como que é para você ser um gestor comercial, né? E qual dica você dá para os profissionais para que possam ter essa solidez, né? Para que o cliente, quando procura uma solução, procure falar com o teu time, com a tua equipe, tenha uma garantia que é uma empresa, é um profissional, é uma equipe que está realmente preocupado com o negócio, né? Qual dica você dá para manter essa solidez, se eu posso chamar assim, da tua carreira? Olha, na verdade, é assim, a venda, ela é uma consequência do atendimento, né? Tem uma frase de um alemão chamado Albert Schweitzer, que ele fala assim, que se você ama o que você faz, você terá sucesso, né? Sim. A felicidade, ela não é necessária para o sucesso. Se você ama o que você faz, você terá sucesso, né? Então, assim, você tem que gostar do que você faz. E quando você gosta do que você faz, você efetivamente não engana o cliente. Você respeita o tempo do cliente, você tem meta, você tem objetivo. Mas o que eu falo para todos os vendedores e sempre falei é o seguinte, é next, é próximo. Por quê? Porque eu não vou empurrar um produto num cliente hoje que não faz sentido para ele. Então você tem que achar o cliente que está naquele tempo. E aí você tem que correr o mundo, que eu chamo de varejar, né? Você tem que varejar. Você tem que ir, eu estou no Sul, procurei cliente no Sul, não achei cliente no Sul para esse produto, vou no Centro-Oeste, vou no Nordeste, vou no Norte, mas você nunca pode vender o que o cliente não precisa. Por quê? Porque você corta o relacionamento de confiança que ele tem com você. Cara, e é algo muito... vender o que o cliente precisa, isso é algo muito desafiador, né? A gente vê empresas aí que acabam caindo no meio do caminho, né? Por não querer fazer uma única venda, como você disse. Acho que o Next é muito interessante. Qual é o próximo? O que a gente vai fazer? E qual dica você dá também para os profissionais aí do setor que almejam uma posição, né? Todo mundo vê e acha que, você é diretor. É muito legal, o diretor só
só fica ali dando direcionamento. O que você dá de dica para os profissionais que nos acompanham, que seguem a tua carreira, que te acompanham, para conseguir chegar numa posição C-level, para conseguir ter uma posição que é muito respeitada, mas é muito desafiadora, né? Que dica você passa para os nossos ouvintes aí? Na verdade, eu estou diretor, né? Eu não sou diretor, eu estou. Legal. Que amanhã, se eu precisar, eu vou ser gerente. Se depois de amanhã eu precisar, eu vou ser motorista. Se depois de amanhã eu precisar, eu vou ser encanador. Para mim não tem problema nenhum. Isso é um status que normalmente a gente tem, e ele é temporário, ele é passageiro. O que as pessoas têm que pensar é o seguinte, o que as pessoas têm que pensar é que a pessoa não nasce gerente, a pessoa não nasce supervisora, a pessoa não nasce diretora, a pessoa não nasce nem account, né? A pessoa, ela passa por um processo de desenvolvimento que ela tem que respeitar. Então, existe muitas pessoas hoje em dia, até que existe uma facilidade muito grande de se fazer uma faculdade, que fala o seguinte, né? Não, porque eu tenho faculdade, eu tenho um MBA, a faculdade da vida é completamente diferente da faculdade da escola. Até porque, no nosso tempo, a gente não fazia prova em casa. Exato. Né? Então, as unis de hoje, o que elas fazem? Elas encurtam o aprendizado da pessoa, né? E se a pessoa não tiver sinceridade com ela vai usar 2 computadores. Um para colocar o resultado na prova e o outro para copiar o resultado da prova, entendeu? Então, assim, a gente vive em um momento onde os valores de educação estão invertidos. E a pessoa ela tem que olhar para dentro dela e falar, eu sei, eu conheço, porque um certificado, ele continua sendo um certificado de que você aprendeu a teoria, mas não a prática. E a prática, quem te ensina é a vida. E a vida, ela tem o quê? Tem os degraus, tem os steps. E quando você não respeita os degraus, os steps, o que acontece com você? Você se ilude, você pula os degraus e a vida vai te jogar de volta para baixo. Por quê? Porque tem muita gente, às vezes, que entra num cargo por QI. Alguém indicou, ou muitas vezes uma pessoa entra num cargo porque o currículo é bonito. Mas, às vezes, a pessoa sofre um downgrade, né? E esse downgrade, normalmente, não é assim, ó, você é diretor e eu vou te rebaixar para gerente. Porque, institucionalmente, uma empresa não pode fazer isso, ela tem que te mandar embora. Então, você vai ter que galgar isso em outras empresas. O que eu falo para você é o seguinte, é que a preparação do profissional, ela é um processo de desenvolvimento contínuo. E o profissional, ele vai morrer aprendendo. Eu vou morrer aprendendo, eu tenho certeza disso. Essa é a grande máxima da vida. Eu vou conversar com você aqui hoje, vou falar assim, puxa, eu podia ter falado sobre tal assunto, eu podia ter... eu não falei isso, que é super importante. Por quê? Porque a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Então, as pessoas têm que entender que ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, o Éder não sabe tudo, a gente está aqui discutindo e está aprendendo junto. Eu estou aprendendo com o Éder está aprendendo comigo, a gente aprende com o Droander, aí aprende com o Rudney, aí aprende com o Cláudio, aí aprende com toda essa galera que vem aqui. É uma galera que passa conhecimento para a gente. Ontem mesmo a gente conversou sobre isso, né? Exatamente. Cara, acho que esse mercado também, que um ajuda o outro, cara, é fantástico. A gente conseguiu construir, né? Acho que esse grupo, né, de amigos, de parceiros, né, que se ajudam, acho que compartilham dos mesmos valores, cara. Acho que tudo que você falou aí eu assino embaixo. Uma coisa que eu também prego muito para as minhas equipes e falo com os líderes que estão comigo é que eu estou nessa posição. E ter a humildade de saber voltar para qualquer que seja a outra posição, isso é muito engrandecedor do ser humano, né? Porque eu acho que o valor não está assim no cargo e sim na pessoa, né? Não o diretor, mas quem é o William. O William, ele pode ser, como ele brincou, uma outra função, uma outra atividade, mas o William nunca vai deixar de existir. Então eu concordo, compartilho desses mesmos valores. E eu queria entender um pouquinho aí de ti, né? Como você é um cara que estuda muito aí o nosso setor, qual que é a tua visão para esse setor de telecomunicações aí nesse curto espaço de tempo? Eu não vou nem falar médio espaço de tempo, porque é um setor que se renova a cada momento, né? O que você imagina no nosso setor aí? Olha, eu vou falar para você o seguinte, o nosso setor é um setor que
ele passou do Greenfield, né? O que é o Greenfield, para quem não sabe? Greenfield é quando você vê aquele mato verde assim, tudo tranquilo, tá tudo lindo para ser ocupado. Exato. Acabou. Por quê? Porque acontece o seguinte, hoje a gente tem um universo na Anatel de pouco mais de 15 mil ISPs cadastrados na Anatel e mais de 22 mil no Brasil. Essa é uma estimativa, tá? Aquele número que está na Anatel é um número que está errado. Por quê? Porque tem muita gente que tem 10 mil clientes e declara 1.000. Exato. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, o ISP regional hoje deve ser mais de 65% do negócio. Perfeito. Essa é a minha visão. Minha outra visão é o seguinte, quando foi anunciado o 5G, um monte de provedor falou assim, acabou o mercado, isso vai impactar direto no nosso negócio. Eu falei, e eu acho que conversei até em live com o Thalisson sobre isso. Aliás, um abraço aí, que foi uma pessoa que eu conheci através do William. Thalisson, um grande abraço para você, hein? Vale a pena seguir o nosso parceiro aí, canal Loucos da Telecom. Um abraço, meu amigo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente fez a live e falou sobre isso. Falou sobre o 5G, eu falei assim, esquece. Nada vai acontecer. Primeiro, porque a fibra, ela é um meio de comunicação mais estável e de menor latência que existe. Segundo, né, que existe uma série de dificuldades para o 5G impactar no teu provedor, que é basicamente o seguinte, onde você tem uma herb de 4G, você tem que ter 5, 6 de 5G. Exato. Inviabiliza, assim, o negócio e, assim, as barreiras que você tem no Wi-Fi são muito similares à barreira de 5G, né? Eu imagino, até desculpa de cortar, mas imagino que são temas que vão ser convergentes, né? Acho que cidades inteligentes vão ser muito úteis, o tema do 5G, né? Mas eu compartilho também dessa visão. Legal, aí vamos para o segundo step. Starlink, a Starlink vai isso, Starlink vai aquilo. Esquece, gente, o nosso amigo Musk já começou a cortar aquela internet ilimitada, agora está cobrando um excedente. Então, assim, não tem segredo, tá tudo em paz para você, tá tudo tranquilo sobre esses dois desafios. Agora eu vou falar o desafio real, que é o terceiro desafio, que é basicamente gestão. A gestão é o que vai tirar o seu provedor do ponto A que está hoje para o ponto B. Como é que está seu churn? Como é que está o LTV, o Lifetime Value do seu provedor? Porque acontece o seguinte, né? Você paga o kit. Se o cliente ficar 12 meses dentro do teu provedor, você não teve nem lucro. Por quê? Porque foi o preço da instalação do teu técnico, o valor do kit que você instalou na casa do cliente. Fora os que levam o teu kit embora. Então, o que você tem hoje no ponto de vista do William Gama, né? Que já foi dono de provedor, tive a fibra também, viu? Já chegou na fibra. Em 2017. Legal. No shopping da 25 de março. Tive um sócio lá. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, para mim, hoje, é a experiência. A experiência. A experiência. O que é a experiência? A experiência é o seguinte, você tem um pedreiro que custa R$300. Fantástico o seu pedreiro, viu? Coloca um porcelanato, como diz o pessoal, senta um porcelanato fantástico, né? Apareceu um de 200, você vai tentar? Não. Não vai, né? Não vou arriscar, né? Não vai arriscar. A mesma coisa é o ISP. Por que eu vou trocar o meu provedor, se o meu provedor, quando tem um problema, ele arruma rapidamente? Se o meu provedor, ele tem um bom sinal? Se o meu provedor tem pouco problema e me proporciona uma experiência boa? Perfeito. Então, o que eu vejo de desafio para o ISP hoje é o seguinte, a gente tem o desafio do rouba-monte. Qual que é o desafio do rouba-monte? É o quanto mais incompetente na gestão do teu provedor, você vai perder cliente. Tá? As grandes teles não são desafio, eu acredito que elas vão enfraquecer, mais do que já estão, tá? Tanto que os principais ISPs do Brasil, eles têm buscado capacidade entre eles, estão saindo cada vez mais das grandes teles. O preço do giga caiu por um equívoco, no meu ponto de vista, das principais vendors de trânsito do país, que eles começaram a querer manter o ritmo de crescimento que tinha no passado e começaram a baratear muito o giga.
E aí o que acontece? Aí o João foi lá, comprou o giga pro provedor dele, aí colocou 100 gigas no provedor dele, mas ele só consome 30. Mas ele comprou 100 gigas porque o preço estava muito barato. Só que ele precisa realizar esse valor para poder começar a ter lucro, porque ele não está tendo lucro, talvez, nessa operação. Aí o que ele faz? Ele começa a vender por 1, porque ele precisa pelo menos pagar o link. Aí o preço do link deu uma prostituída, caiu, mas do meu ponto de vista, as principais empresas de trânsito que puxaram o preço para baixo, porque na hora que o mercado deu uma parada, eles começaram a continuar ofertando e aí foram para o preço. E você sabe o que acontece quando vai para o preço, né? Aí fica uma guerra muito, muito ruim, né? Acaba prejudicando ainda mais os provedores e tudo mais. Ô Gama, a gente, né, tem uma bagagem gigantesca aí, toda essa expertise, esse know-how teu aí. Quando eu contrato algum serviço, compro algum produto da Arcitec, né, a gente acompanha todo o seu time tendo esse conhecimento, essa transparência absurda, né? Os nossos amigos que estiverem ouvindo aí, assistindo o nosso podcast e desejam saber um pouquinho mais, conhecer todas as soluções da Arcitec, vai estar na descrição aqui. A Arcitec hoje, como que ela está? Ela está no Instagram, no LinkedIn? Quais são as redes de contato aí? Eu vou falar para você o seguinte. Primeiro, eu vou dar uma palhinha da Arcitec, né, okay, que eu não dei. A Arcitec é uma empresa de 3 donos, 3 engenheiros. E é uma empresa que eu estou trabalhando, que é uma empresa de engenharia. Perfeito. E que eu estou tentando dar um tom de vendas ali na parte comercial, principalmente de ISP, né? São 3 sócios. O Sérgio, que foi Country Manager da Viave, tá? E aí você tem o Ednir, que foi diretor de serviços lá também, e você tem o Luciano. Pessoas sensacionais, pessoas bacanas, super do bem, que eu estou gostando muito de trabalhar. Bacana. São pessoas excelentes, me sinto muito bem na empresa e sinto que existe uma troca ali. Quando você fala, quando você conversa. É óbvio que é um pouco diferente da última gestão que eu tive, que eu era diretor de unidade de negócios. Aqui eu sou diretor comercial. Lá eu não sou diretor de unidade de negócio. Eu dou meu pitaco em compra e tal, tudo mais, mas compras não responde para mim, entendeu? Mas assim, é uma empresa sensacional, que tem mais de 13 anos, que vem do mercado enterprise, que atende Vivo, claro, todas as TIM, Oi, todas as grandes, elas sempre atenderam, né? Para você ter ideia, 95% do horário do país é da Arcitec. Legal. Tá? O horário do relógio nacional é da Arcitec, do país, né, que fica no Rio de Janeiro. E o horário que tem no seu celular foi a Arcitec também que forneceu. Que legal. Então, assim, a gente é especialista, né, em tempo e frequência. E, além de tempo e frequência, a gente é especialista em Viave, né, até pelo histórico dos donos, né, que vieram todos da Viave. E Sumitomo também, que é uma excelente máquina de fusão, né, uma empresa com mais de 400 anos. Sim. Incrível, né? Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. A Viave tem mais de 100 anos também. Né? E deixa eu comentar, vocês estão em constante evolução, né? Eu vi que recentemente vocês encaminharam engenheiros, pessoas que estão capacitando para fora do país para aprender. Positivo. Foi o Rafael Rachid e o Pedro Mendes, que são nossos especialistas em Viave. Foi para a França, para Saint-Étienne, onde fica a fábrica da Viave. E eles foram capacitados lá. O Rachid um pouquinho mais, o Pedro também, porque manja também. O Rachid, cara, assim, engenheiro de campo, sensacional, né? Você começa a descrever o problema, ele completa o problema que está dando para você e te fala qual que é a solução, né? Mas a Arcitec se preocupa muito com isso. Essa parte de serviço, esses 22 engenheiros, são justamente para isso, para dar todo o suporte, todo o background. Então, todo aquele suporte que a Vivo, a TIM, a Oi, todas essas empresas têm da Arcitec, o ISP de 2 mil assinantes tem. Passa a ter acesso. Passa a ter acesso. E isso não é uma solução que hoje eu vou falar inalcançável. Não é inalcançável. Para você ter ideia, todo produto que a gente vende tem um treinamento online do Rafael Rachid, online de verdade. Ele entra, dá o treinamento e pergunta, tá com dúvida? Legal. Não é um vídeo, ele vai estar... Não é um vídeo. Aí tá com dúvida? Tira a dúvida do cara. Por quê? Porque acontece o seguinte, não adianta você comprar a Apple da Telecom, né, que é um Viave, sim, e não saber usar.
Se você pegar a BrisaNet, todos os TDR são viáveis. Que legal. Tá? A gente que fornece. Entre outros players do mercado que prestam serviço para Vivo, para Claro, para TIM, a gente também fornece. Cara, muito bacana a tua história. Nós vamos deixar na descrição aqui do nosso vídeo aqui os links para o contato. Quem quiser saber um pouquinho mais de Viave, de Sumitomo, de todos os serviços, né, que a Arcitec oferece aí, procura o William, procura todo o time dele aqui. Acho que vale a pena também uma recomendação. Eu vou fazer um pedido aqui em nome dele, mas procurem ele para um bate-papo. Eu tenho certeza que ele vai ter uma solução, algo que você pode estar com dor no provedor, ele vai saber te ajudar, vai poder te ajudar. Eu tô propondo até mais do que o teu escopo, mas eu sei que você é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os provedores, os amigos, até mesmo fora da área da telecom aí, mas acho que vale o papo aí. Tenta pegar o contato com o William aí e todo o seu time, que vai ser enriquecedor. Eu tenho uma questão pessoal minha, tá? É assim, eu sou workaholic, eu não preciso que os outros sejam os que trabalham comigo, mas eu sou workaholic. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu identifico o nível de interesse das pessoas antes de indicar. Então, normalmente, quando eu te indico uma pessoa, eu acredito naquela pessoa. Boa. Tá? Então, assim, existem amigos meus que falam, pô, William, me indica, eu tô precisando trabalhar, tal, tudo mais. Cara, eu vou indicar o cara conforme o nível dele. Então, tem muita gente que eu acabo não indicando para um cargo que necessita de uma expertise ou de um envolvimento muito mais forte. Por quê? Porque eu só vou indicar quem eu gostaria que estivesse trabalhando do meu lado. Perfeito. Acho que essa máxima da gente compartilhar com os próximos, com os outros, aquilo que a gente gostaria, né? É isso aí. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, aqui nas gestores da Telecom, desde o começo a gente conversou, senti uma sinergia muito boa, uma entrega legal, o pessoal do bem, bacana, que quer fazer acontecer, que quer somar, que quer ajudar o mercado. E para mim isso é o que importa, porque acontece o seguinte, né? Eu falo, né, na minha vida, que o meu maior patrimônio é minha família. Não é carro, não é casa, legal. Não é nada que eu conquistei financeiramente. O meu maior patrimônio é minha família, minha esposa, que vende BI para provedor, que acompanha da LLBI, que está sempre comigo. Aliás, mandar um abraço para ela também, super incentivadora do nosso projeto. Gente boa, né? Gente boa, apoiadora também. Acho que o casal, total sinergia aí. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, a gente faz tudo de bom grado, né? E faz realmente com vontade. Eu queria realmente agradecer você, né, pelo que você faz pelo setor. Acredito que essa feira aqui é um divisor de águas também para você, que está sendo bem legal a tua participação aqui. Muito legal, né? Muito obrigado. E todas as outras que você vai participar, vai ter feira no Nordeste, vai ter feira em São Paulo que você vai participar também, que a gente sabe que você vai participar, né? Que são as feiras que basicamente o Johnny circula, que é a Expo Recife, que era a Expo Linda, que vai ser a Futuricom, que vai ser a Brint, que você vai estar lá também. Então, assim, essas feiras são enriquecedoras para o segmento e você acaba podendo compartilhar muita novidade com o setor. E o mais importante para a gente continuar crescendo e para o setor continuar forte é compartilhar as novidades, para que todos fiquem antenados e para que todos sigam no caminho que é o caminho da prosperidade. Cara, esse é um dos valores que a gente compartilha. Te agradeço demais de ver essas palavras vindo de ti. Acho que a recíproca também é verdadeira. O William, ele participou aqui dessa feira, acho que todo o tempo, muito requisitado, muitas pessoas chamando, e ele sempre feliz, alegre, dando atenção a todos. Estamos aqui quase em encerramento, vocês devem ter ouvido ou não, talvez alguns barulhos aí, o pessoal comemorando as vendas, né? E o nosso amigo aqui presente, nos ajudando, nos incentivando. Tenho certeza que esse podcast aqui é um dos primeiros que nós vamos fazer junto. Te convido também para estar conosco lá no nosso estúdio, que vamos estar lançando em breve o nosso podcast. Vai ser uma honra, vamos bater um papo. Leva a tua equipe, vamos conversar mais sobre Arcitec, Viave, Sumitomo, sobre carreira, dicas para os nossos profissionais aí e sobre o mercado também, né? Vamos lá. E vamos conversar também sobre suítes Reisicon, EDD Reisicon, que é super bacana. A gente está com preço sensacional, né? Não posso deixar de fazer esse merchan. Tá? Mas dizer para vocês, provedores, que vocês são mais fortes juntos do que
as grandes teles que a gente tem no Brasil. E isso é uma conquista de todos nós, né, que participamos de tudo isso. Eu, quando tive meu provedor, tive provedor 2 vezes, e vocês que estão aí com o provedor de vocês, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalho no segmento de telecom, que movimentou o país na pandemia, que fez o país trabalhar na pandemia. Vocês são sensacionais e eu gosto muito de trabalhar com vocês. William, gratidão pelo seu tempo. Muito obrigado. Obrigado eu. E tamo junto. Tamo junto, com certeza. Sempre. Sempre. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.